Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 20. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade lhes digo que até que os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Portanto, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Esse é um texto que todos nós conhecemos. É muito comum a referência à igreja sendo entendida como sal da terra, luz do mundo, mas nem sempre percebemos o significado desse texto, primeiro dentro da cultura da época e depois também como isso deve ser entendido para a nossa vivência atual, para a vivência da igreja nos nossos dias. A primeira afirmação que temos logo no texto é: vocês são o sal da terra. No mundo antigo, o sal era usado principalmente para conservar e para dar sabor. A imagem não é de algo que se destaca, mas daquilo que penetra e preserva o todo. E aqui é fácil da gente entender o significado dessa metáfora. O sal não tenta ser sal, ele simplesmente é. Assim também Jesus está dizendo em relação aos seus seguidores. Seguidor de Jesus não tenta seguir, ele segue. E aqui há uma expressão que é muito fácil também da gente entender, as donas de casa entendem disso muito mais do que eu. Quando você vai fazer um alimento, seja ele qual for, quanto é que você coloca de sal? Já falaram assim para mim, uma pitada. Por que você não coloca meio quilo de sal? Por que você não coloca um monte? Por que você coloca só um pouquinho? Porque é necessário só um pouco para dar sabor. Quando você precisa de preservar, então se usa mais. Era assim que funcionava na época. Você usava o sal para preservar, mas quando você queria dar sabor, você não colocava muito sal, e até hoje é assim. Não se coloca muito sal, o que significa que a igreja, que é chamada a ser sal da terra, precisa estar presente, mas diferente do que se fala hoje, ela não precisa dominar nada, ela não precisa ser maioria, ela não precisa ser aquela que determina nem o rumo do país, como se fala hoje em dia, por exemplo, com aquilo que você conhece como bancada evangélica. Se fosse realmente evangélico, nem precisava se autodenominar, porque todos perceberiam que eles estão lá, mas não é bem isso que a gente vê. E portanto, o sal, que deveria ser aquele que dá sabor nos nossos dias, foi invertido. Ele é, hoje, entre os evangélicos, principalmente no Brasil, um projeto de poder, o oposto do que deveria ser. Mas aqui nós temos também, nessa afirmação de Jesus, uma metáfora coletiva,
veja que ele não diz cada um de vocês, mas ele diz: vocês são o sal. Vocês está no plural. Jesus está definindo aqui a identidade coletiva do seu grupo de discípulos, de seguidores. Eles são chamados para um papel na sociedade mais ampla, e por isso eles são sal da terra. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tinha acabado de chegar numa igreja para ser o pastor daquela igreja, e quando eu entrei na cidade com o carro para conhecer a igreja, eu ainda estava sendo convidado para ser pastor lá, tinha uma placa na entrada da cidade, e estava escrito assim: Lençóis Paulista é do Senhor Jesus, povo de Deus, declare isso. E a hora que eu li aquilo, eu falei: meu Deus, que absurdo! Você dizer que Lençóis Paulista é do Senhor Jesus é uma redução incrível, porque a Escritura diz que todas as coisas são dele, foram criadas por ele e para ele, e nada sem ele subsiste. Mas tem gente que acha que só a cidade já é suficiente, só o país já é suficiente. Tem até gente que acha hoje que existe algum país no mundo que seja do Senhor Jesus. Nada mais absurdo e mais contrário do que a ideia de que apenas um país, uma cidade, um grupo ou pessoas especiais pertencem a Jesus. A metáfora aqui é coletiva. Vocês que são seguidores de Jesus, vocês são chamados para um papel na sociedade mais ampla. Por isso são o sal da terra toda, não de um pedacinho, não só da cidade, não só do grupo, não só do país, mas da terra toda. E aqui é interessante que Jesus faz uma afirmação que pode parecer um pouco estranha. Ele diz assim: se o sal se tornar insosso, sem sabor, ele não serve mais para nada. Você já conseguiu fazer o sal perder sabor? Experimenta fazer isso. O sal não perde sabor. Mas como que então Jesus está dizendo, se o sal se tornar insosso, se ele perder o sabor, ele não serve mais para nada? Aqui nós vemos Jesus explicando por meio da metáfora o que significa um grupo que se identifica com ele, que se identifica com o reino de Deus, mas que perde a sua função distintiva e com isso perde a sua honra e a sua identidade e a sua utilidade. A identidade dos seguidores de Jesus é uma só, é a de serviço e amor. Falhar nisso, como comunidade de fé, é se tornar obsoleto, sem utilidade, é sal que perdeu o sabor. E portanto, diferente do que acontece com o sal, que você pode fazer o que quiser com ele, ele continua salgado. Você pode obviamente diluir a ponto dele não ter mais influência, mas ele continua lá. Diferente do sal que não perde o seu sabor a troco de nada, a comunidade dos seguidores de Jesus pode se tornar insossa quando ela abandona os valores do reino de Deus e começa a achar que tem outra coisa melhor para fazer. Começa a achar que ela precisa, como eu acabei de dar o exemplo aqui, que ela precisa se tornar aquela que domina todas as coisas. Perdeu o sabor, não serve mais para nada, perdeu a sua identidade de ser aquela que deve servir. E como é que a gente serve? A gente sempre aprende na igreja que Jesus resumiu toda a lei em apenas 2 mandamentos: amar a Deus acima das coisas, de tudo, e amar ao próximo como a si mesmo. Todos nós conhecemos esse versículo. Como é que a gente serve a Deus? Não existe possibilidade de servir a Deus se nós não servirmos ao próximo. Ou seja, a igreja existe para ser serva de Deus, servindo a sociedade onde ela está colocada. Perdeu essa característica, não serve mais para nada. Ah, pastor, mas o pessoal se reúne, eles se gostam, eles se dão bem, tá? Grande coisa. Não é para isso que foi chamado. Ah, não, mas a gente tem um coral, a gente tem um grupo de louvor, a gente tem isso e tem aquilo, tudo funciona maravilhosamente bem. Tá,
Tá servindo? Não, perdeu o sabor. A comunidade de fé é chamada para servir, e isso significa ser sal da terra, senão ela perde o seu sabor. Mas Jesus usa uma segunda ideia, uma segunda metáfora. Vocês são a luz do mundo, e a luz, ele diz, não é para ser escondida. E aqui a luz é aplicada de uma forma interessante, porque ele explica a metáfora da luz dizendo que o que nós devemos fazer para ser luz é a prática de boas obras. Não sei se os irmãos perceberam, mas no texto que nós lemos, há um versículo ali, inclusive, que eu normalmente uso aqui quando a gente faz a celebração da ceia. Quando está terminando o envio da ceia, eu sempre faço referência a esse versículo: que a vossa luz brilhe entre os homens, para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nessa segunda metáfora, que Jesus compara os seus seguidores como a luz do mundo, como a luz que não deve ser escondida, são as boas obras que têm um propósito público, não para a salvação individual, mas para manifestar não só a honra daqueles que servem a Jesus, mas por extensão para provocar a adoração a Deus. Luz não faz discurso na praça, ela simplesmente ilumina. As picuinhas doutrinárias que hoje são tão comuns nas igrejas, e uma fica brigando com a outra, porque a vírgula tem que ficar aqui ou a vírgula tem que ficar ali, porque essa é muito liberal, porque aquela é muito conservadora, porque essa é muito isso e aquela é muito aquilo. Isso tudo é evidência de que nós estamos colocando a luz embaixo da vasilha, em vez de sermos aqueles que levam as pessoas a adorar a Deus. Nós ficamos brigando um com o outro para ver quem tem mais razão. Eu gosto muito de um texto do Rubem Alves, que ele diz que o grande problema do protestantismo brasileiro é o chamado protestantismo da reta doutrina, ou seja, vamos ver quem tem a doutrina melhor, vamos ver quem tem a melhor doutrina de todas, e aí a gente fica criticando o outro criticando o outro, e o outro criticando a gente, e os irmãos sabem disso, não tem nenhuma novidade. Tem até igreja que acha que a gente não é crente, que essa igreja não é evangélica, que não é, nem pode ser aceita. Por quê? Porque nós não pensamos igual a eles. Gente pegando a luz e colocando embaixo da vasilha. O objetivo das nossas boas obras é glorificar ao Pai. Esse é o objetivo final. Quando as pessoas veem as obras do grupo de Jesus, que obviamente são o quê? As práticas de justiça, de misericórdia, de fidelidade, aquilo que nós falamos na primeira parte, a igreja que vive para servir. Quando ela vê isso, qual é a reação? Elas atribuem honra e glória ao Deus que a igreja representa. Na época de Jesus, isso era considerado como um ciclo de honra. O grupo, vivendo fielmente, atraía a honra para o seu Senhor celestial, que por sua vez, Deus confirma a honra do próprio grupo. Uma coisa puxa a outra, que puxa uma. E aí então, nós temos uma afirmação de Jesus que é importante, quando ele diz: não pensem que eu vim revogar a lei ou os profetas. E aqui hoje em dia tem muita confusão sobre esse assunto. Jesus reafirma que o seu propósito é absolutamente radical. Ele não veio para mudar a lei, ele veio para trazer algo novo, que se chama reino de Deus. Sabe de uma coisa? Sabe por que a gente não gosta muito do reino de Deus? Porque se o reino é de Deus, ele não pode ser seu, nem sobre a sua própria vida, nem sobre a sua igreja, nem sobre coisa alguma, nem no seu país, nem na sua cidade. O reino é de Deus, e portanto a gente acha linda a ideia, mas a gente não gosta muito desse negócio de reino de Deus, porque ela tira o poder da nossa mão. Você não manda mais, você não tem autoridade mais, você não decide a sua própria vida. Agora tudo pertence e está sob o controle daquele que é o rei. O reino é de Deus.
E aqui então Jesus diz: eu vim para trazer, não para fazer com que a lei deixe de existir, mas para que ela fosse realmente cumprida. Veja, Jesus não é um cobrador de obediência aos mandamentos. Quem fazia isso eram os fariseus, o tempo todo. E aliás, tem hoje muita gente que faz exatamente a mesma coisa, não é? Nas igrejas isso é muito comum, não é? Ah, você viu o que o irmão fez lá? Meu Deus do céu, olha, onde já se viu? Sabe o que é? Deixa eu apontar o dedo para o irmão lá, porque aí ninguém presta atenção num monte de bobagem que eu mesmo faço. Na época de Jesus não era diferente, os fariseus faziam isso o tempo todo, e eles se entendiam como os únicos autorizados por Deus para dizer o que a lei estava pedindo, o que não, tá? E agora vem Jesus e diz assim: então, deixa eu dizer uma coisa para você, eu não estou abolindo a lei, mas eu estou proclamando a sua interpretação definitiva. Os mandamentos, só no Antigo Testamento tem 613, os mandamentos sem Jesus não passam de uma lista de regras vazias, não servem para nada. E sabe por que eu digo isso? Porque todos aqueles mandamentos eram entendidos assim: se eu fizer isso aqui, Deus está em dívida comigo, Ele precisa me abençoar, Ele precisa me dar riqueza, Ele precisa me dar saúde, Ele precisa abençoar minha casa, Ele precisa abençoar as coisas que eu tenho, ou seja, eu fiz tudo certo, agora eu posso cobrar de Deus que Ele faça aquilo que eu quero. Você percebeu como não pode caber o reino de Deus nessa história? Não é o que a gente quer, não é o que eu penso, não é a minha forma, não é a minha ideia, é reino de Deus. Você que tem que se subordinar ao reino que é de Deus. E por isso que o reino de Deus é tão bonito, mas ninguém gosta muito dele. Como assim? Quer dizer que eu não mando mais em mim? Não, não manda. Não, não pode. Então, sabe o que isso significa? Significa que você está muito mais para fariseu do que para seguidor de Jesus. Eu faço e aí Deus me abençoa. Não, não funciona assim. Jesus diz: eu vim não para abolir, mas para cumprir. E até que o céu e a terra passem, a Torá, a lei, vai manter a sua validade. O grupo de Jesus na época e hoje os seguidores de Jesus se definem por sua lealdade absoluta à aliança de Deus, que é expressa na lei. Mas nós não temos que cumprir a lei para pertencermos a Deus, porque se dependesse disso, vamos falar o português claro, né? Quem aqui obedece todos os mandamentos sem falhar em nenhum? Quem aqui não desvia nem para a direita nem para a esquerda em absolutamente nenhum ponto? Alguém se candidata a erguer a mão? Eu não, nem me candidato. E sabe por quê? Porque quem foi capaz de cumprir a lei foi o próprio Jesus. Nós somos e continuamos sendo incapazes. E é por isso que Jesus vai fazer uma afirmação final dizendo: se a justiça de vocês não exceder, não for maior do que a dos escribas e fariseus, vocês não servem para o reino de Deus. E aí a gente olha e fala: pô, peraí, agora não dá. Se a gente não consegue cumprir a lei, os fariseus são extremamente detalhistas, e a nossa justiça tem que ser melhor do que a deles, tem que exceder a deles, como é que a gente vai fazer isso? Pois é, esse é o ponto-chave desse texto em termos de disputa de discursos. Os escribas e os fariseus eram grupos que competiam pela honra de serem os guardiões e os intérpretes mais fiéis da lei. E agora Jesus diz: a justiça praticada por aqueles que o seguem deve superar a dos fariseus e dos intérpretes da lei. Que justiça é essa? Aqui não se trata de um estado legal, mas de um comportamento social que representa a graça de Deus e não a aparência do cumprimento da lei. A lei, nas mãos dos religiosos da época e de hoje, vira o que o Rubem Alves chamava de pastilha para garganta. Sabe aquela história? Algo decorado, mas não vivido.
É assim que se faz hoje em dia, né? O importante não é o que eu faço, o importante é o que as pessoas sabem que eu faço. Se ninguém souber o que eu estou fazendo de errado, todo mundo vai me elogiar. Olha que coisa boa. Pois é, isso é pastilha para a garganta. Jesus vem nesse texto e transforma a lei em algo que brota do interior e que se expressa em uma justiça compassiva, inclusiva e cheia de ternura. Ou seja, Deus não é o tirano que fica cobrando perfeição dos seus filhos, mas espera deles a mesma justiça que encontramos em Jesus. Por isso ele diz que ele veio cumprir. Você quer saber como você deve ser? Esqueça modelo, esqueça pastor, bispo, apóstolo, seja lá o que for. Sabe quem que deve ser o seu modelo? Aquele que obedeceu a Deus em todas as coisas, Jesus. O que Jesus espera, o que Deus espera dos seus filhos, é que eles tenham a mesma forma de viver que nós encontramos em Jesus. E não se iluda, tá? Jesus parece ser uma pessoa assim muito tranquila, né? E realmente é, mas você vai encontrar Jesus acolhendo a mulher adúltera, mas expulsando vendedores no templo. Jesus não era um sujeito sonso. Tem gente que acha que é assim. Ah, você quer seguir Jesus? Você tem que ser sonso, você tem que ser um sujeito anulado. Não, 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 não. É alguém que sabe exatamente o que está acontecendo e o que combina e o que não combina com o reino de Deus. Jesus é o modelo para nós, é o mesmo que acolhe a adúltera, mas que expulsa os vendedores do templo. Olhando para esse texto, nós podemos perceber que ele revela e manifesta a identidade daqueles que são seguidores de Jesus. É um discurso sobre o novo movimento de Jesus e como ele se vê no mundo, como a comunidade visível que através de uma prática mais profunda e abrangente é capaz de cumprir a lei e assim atrair honra para Deus e também para si mesmo. Esse texto nos mostra isso. Fazendo isso, a igreja, os seguidores de Jesus se tornam diferentes de outros grupos que também disputam esse papel. Esse é um texto sobre fidelidade coletiva, sobre honra pública e a reivindicação de ser o verdadeiro povo de Deus. Essa é a igreja, é assim que nós devemos ser. Fácil? Nem um pouco, mas esse é o modelo, é a ele que devemos seguir, conscientes, sabendo o que estamos fazendo. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.